Boa noite, irmãs. Tudo bem? Deus preparou esse dia para a gente estar junto, né? Para estarmos em comunhão. Esse cântico fala que é bom estarmos aqui, louvando a Deus, e que há tempo para tudo. E Deus, ele é o controlador de todo o tempo, de todas as coisas que acontecem. É bom estarmos aqui, louvando a Deus. Conseguem ver minha tela? Vamos lá. Sim. Ok. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém. Agora a palavra está com a Patrícia. Boa noite, irmãs. Vou ter uma palavrinha bem rápida, porque eu preciso apresentar para vocês a minha segunda mãe, a Meire. Ai, a Meire é como uma mãe para mim. Para quem não sabe, nós fomos embora de Cuiabá para São Paulo, para o Marcos estudar no seminário, e fomos já encaminhados para trabalhar na igreja onde o pastor Valdeci e a Meire estão, né, há muitos anos, e trabalhamos juntos nesses 4 anos que moramos em São Paulo, e desenvolvemos uma amizade muito profunda, né, vinda do Senhor, e eu não poderia deixar de agradecer, Meire, a você, diante das minhas irmãs, por tanta bondade que você e o pastor Valdeci tiveram para conosco nesse período, e foram nossos pais mesmo, como até hoje, né, a gente tem contato, a gente pode conversar como se fosse uma mãe e uma filha mesmo, desenvolvemos esse relacionamento tão gostoso que eu creio que é só o amor de Deus mesmo que proporciona, né, esse tipo de sentimento tão gostoso, né, que a gente pode desfrutar. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, tá? E seja muito bem-vinda no nosso meio. E pode se apresentar, eu não vou falar mais sobre você, que eu quero que você se apresente, quero que você fale um pouquinho também sobre o trabalho que você faz no seminário, que é uma bênção. Então, a palavra está com você, Meire.
Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer. É um privilégio para mim, uma honra estar aqui com vocês, poder participar dessa reunião com um grupo tão bonito de mulheres. Muito obrigada pelo convite, viu? Me sinto honrada. E o que Patrícia falou, ser mãe de um casal como Marcos Rogério e Patrícia é muito fácil. E nós fomos abençoados por esse relacionamento mais íntimo durante esse tempo que eles estiveram aqui, e ainda somos até hoje, né? Pelo relacionamento que a gente ainda cultiva. Então, vimos a chegada da Sofia, toda a gestação, a chegada da Sofia. Então, é muito gostoso e nós amamos muito essa família e temos certeza que eles são bênção aí no meio de vocês também. Bom, eu me apresentar, eu sou esposa do pastor Valdeci, tenho 2 filhos, o Danilo, mais velho, e o Jader. Os 2 estão casados. O Danilo é pastor também, e está servindo ao Senhor como professor no Instituto Bíblico de Patrocínio, em Minas Gerais. E ele é casado com uma indiana, a Alison, que é como filha também. E eles têm 3 filhos. O Joel, de 6 anos, a Laura, que acabou de fazer 5 a semana passada, e o Samuel, que está com 2 anos e meio. E eles são uma graça. E eu sou uma avó coruja, como vocês já percebem. E mais coruja ainda, porque sábado passado nasceu o 4º netinho, que é filho do Jader e da Luísa. É uma alegria muito grande, apesar de eu não ter conseguido ir para conhecer pessoalmente esse netinho, que deixa o coração da gente assim muito sensível, mas fico muito feliz que o bebê está bem, que eles estão bem, e Jader está se preparando também para o ministério. Então, um marido pastor, 2 filhos pastores. É muita bênção de Deus, é muita graça de Deus. Um presbítero, quando o meu filho mais novo falou que ia para o seminário, ele chegou para mim e perguntou assim: e agora? Como é que você está se sentindo perdendo mais um filho? Aí eu falei: não estou perdendo, não. Eu estou muito feliz. Eu não poderia escolher uma profissão melhor para o meu filho. Não estou perdendo, eu estou ganhando. Perdido ele estava antes, que nosso filho mais novo andou por caminhos distantes do Senhor, e foi um período de muito sofrimento para nós, pais. E então foi um período em que nós sofremos demais, nós oramos demais, nós aprendemos muita coisa. Deus queria ensinar não só o nosso filho, mas Deus queria ensinar a mim e ao Valdeci também muitas coisas que nós precisávamos aprender. E então nem esse tempo foi desperdiçado de acordo com os planos do Senhor, graças a Deus. E hoje ele está firme, está animado, muito contente de estar servindo ao Senhor. E então eu ganhei um filho. Perdi da companhia de todo dia, né? Mas eu ganhei um filho. Acho que tem o trabalho, né, do Conte Comigo. Conte Comigo é um ministério que algumas de nós, esposas de professores de seminário, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e mais algumas mulheres, fazemos com as esposas de seminaristas no seminário JMC.
aqui em São Paulo. É um trabalho que visa dar um pouco de preparo para as esposas dos futuros pastores, porque nós enxergamos assim que os seminaristas estão ali, estão se preparando, não só teologicamente, não só academicamente, mas de vivência, de aconselhamento, de relacionamentos para o trabalho nas igrejas, para o trabalho como ministros do Evangelho. E as esposas, muitas vezes, elas caem meio que de paraquedas nessa história, né? Elas não sabem ainda o que as espera no campo, elas precisam, nós enxergamos que como nós sentimos falta disso quando foi na nossa época do início e tudo, nós enxergamos que isso é um trabalho que precisa também ser feito e nós tentamos fazer essa preparação também das esposas dos seminaristas para acompanharem os seus maridos no ministério deles. Então, esse é um trabalho que eu tenho participado também, menos ativamente ultimamente, viu, Patrícia? mas ainda participo também. Bom, a Patrícia me disse que vocês gostariam que eu falasse sobre o papel da mulher na família, né? E eu fiquei pensando sobre o que falar. Pensei várias vezes em falar, são tantos os papéis que nós desempenhamos dentro da família, né? Então, como é que a gente ia lidar com isso? Será que eu deveria tratar sob um ponto de vista comportamental, como a mulher deve agir nesse ou naquele papel? E eu preferi trazer para vocês linhas gerais, uma base, um fundamento para todos os nossos relacionamentos. Nós podemos aplicar ao nosso papel na família, a cada um deles, mas nós podemos aplicar também em outros relacionamentos que nós temos também na sociedade. Eu acredito que se você está aqui hoje, você está interessada, como eu também, em aprender mais do que Deus quer para nós, como mulheres. E aí eu dou uma pausinha, uma pequena pausa. Não é por acaso que você é mulher. Não é por acaso que Deus escolheu que você nascesse mulher. Deus já tinha um propósito, como ele tinha um propósito quando ele criou Adão, homem, e tinha um propósito quando ele criou Eva, mulher. E era um propósito bom e agradável, como tudo o que Deus faz, como tudo o que Deus criou desde o início e ele faz até hoje. Então, como mulheres, nós podemos ser bênção dentro das nossas famílias. A família tem sido atacada demais pelo mundo, pela cultura em que nós vivemos, pela sociedade. Com certeza isso faz parte da agenda para destruir a família. É muito difícil hoje, não existe mais, quando nós falamos família, não existe mais aquela definição tradicional de um pai, uma mãe e os filhos, mas às vezes são dois pais, às vezes são duas mães. Então, os filhos já crescem, né, com muita confusão na cabeça, as crianças crescem confusas com respeito até aos papéis, mas nós vamos falar aqui sobre uma família como Deus a criou, como nós encontramos na palavra do Senhor. O nosso papel, apesar de nós falarmos sobre
da maneira como Deus criou a família, mesmo para nós, mulheres crentes, muitas vezes esses papéis ficam um pouco nebulosos, porque as influências que nós recebemos ao nosso redor, elas são muito fortes. Nós estamos sendo bombardeados. Você não consegue mais assistir uma televisão e não ser bombardeada com isso. Não, você pode escolher não assistir uma novela que só tem porcaria, desculpa a palavra. Você pode escolher não assistir um filme que trate de questões que você diz, isso não vai me edificar, então eu não vou assistir. Mas, às vezes, até assistindo um noticiário, às vezes até assistindo as propagandas que passam, nós somos assaltados pela mídia o tempo todo, tentando trazer para o normal uma coisa que é totalmente anormal, porque é totalmente longe, distante, oposta ao padrão de Deus, à maneira como Deus criou a família para ser. Então, para ter a base do que nós vamos falar agora, nós vamos buscar, então, uma visão correta, uma perspectiva divina sobre os vários assuntos da vida, né? Onde é que nós buscamos sobre todos os assuntos da vida? É na palavra de Deus. Então, nesse aspecto também do papel nosso de mulher, é na palavra de Deus. Seja como filha, eu acho que eu vou começar aqui assim, dos papéis de baixo para cima, desde que a gente nasce, né? De filha, depois irmã, depois esposa, aí vem nora, depois vem mãe, depois vem sogra, depois vem avó. Várias de vocês ainda não chegaram em todos esses patamares aí, mas algumas, como eu, já. Algumas, eu já cheguei no último patamar aí de avó. Algumas aí já deve ter me passado, né? Como bisavó, né? Então, mas como desempenhar, então, cada um desses papéis nos sentindo úteis, sendo sábias? Como desempenhar cada um desses papéis da maneira como Deus planejou que nós desempenhássemos? Deus tem um plano para nós como mulheres, como mãe, como filha. Não é assim, eu escolho da minha cabeça como eu devo desempenhar cada um desses papéis. Quando você pensa em que tipo de mãe você será ou é, que tipo de nora você é para sua sogra, que tipo de sogra você é para sua nora ou para o seu genro, você não escolhe assim, eu acho que assim é melhor. Tudo isso faz parte do bom propósito de Deus para você e para mim. Tudo isso passa dentro do crivo de como Deus planejou que cada uma de nós agíssemos na vida. E tem um texto na Bíblia que eu creio que nos ajudará nesse aspecto, e eu gostaria de estudar esse texto com vocês. Aliás, vou pedir para vocês que todas tenham suas Bíblias e sejam bem ágeis para manusear, porque nós vamos manusear bastante a Bíblia. Então, assim que eu pedi, para a gente não demorar tanto, eu gostaria que vocês já abrissem esse texto de Provérbios 31.
eu gostaria que vocês deixassem aberto o tempo todo, mas aí os outros textos também, eu gostaria da ajuda de vocês para as leituras, tá bom? Então, nós vamos embasar o nosso estudo aqui hoje em Provérbios 31, do versículo 10 até o 31. Mas antes disso, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Pai, eu quero te dar graças por essas irmãs amadas que têm se levantado para, unidas em comunhão, buscarem ao Senhor, buscarem orientação do Senhor, trabalharem para ti na igreja. Louvado seja o teu nome por essas irmãs, Pai, por essa SAV. Te peço que o Senhor as abençoe ricamente a cada dia e as faça prosperar naquilo que o Senhor tem planejado para elas. Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso tempo agora, reunidas, para que seja um tempo edificante para todas nós. Que aquilo que não venha do Senhor não chegue aos meus lábios, nem ao ouvido delas, meu Deus. Mas que aquilo que for para o nosso crescimento, que venha do Senhor, Pai, e que atinja nossas mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, eu vou ler esse texto com vocês. Eu vou tentar fazer uma leitura rápida, já que é um texto bastante conhecido. Provérbios 31, do 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Você deve estar pensando assim, ai, de novo, Provérbios 31, não quero ouvir mais sobre Provérbios 31, porque essa mulher aí é demais para mim, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu leio Provérbios 31. Parece que essa mulher é uma super mulher. É uma mulher, assim, ela está num patamar aí, assim, inatingível. A gente não consegue chegar nem aos pés do que essa mulher faz, né? Eu acho que tem sido muito estudado,
em muitos estudos bíblicos que são feitos, ou mesmo nas nossas devocionais, a gente lê bastante e tal. E as qualidades dessa mulher, às vezes, são enfatizadas, assim, tanto, e a gente pensa... acho que fechou meu microfone. Eu abri agora de novo, estão me ouvindo? Sim, Meire. Então, eu não sei onde que... Bom, eu vou continuar aqui. Então, às vezes, essas qualidades da mulher de Provérbios 31, elas são tão enfatizadas e a gente se sente tão distante de chegar aos pés do que ela é, do que ela faz, que a gente se sente assim meio que esmagada, a gente se sente assim lá embaixo, né, assim um zero à esquerda, tal. Mas eu gostaria de ver com vocês esse texto aqui sob uma perspectiva um pouco diferente. Eu acredito que a verdadeira perspectiva sobre a qual esse texto foi escrito é um pouco diferente dessa de fazer uma lista de atividades que nós devemos cumprir ou chegar à realização dessas coisas. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, a gente sempre fala que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? Mas esse versículo, esse capítulo 31, tá, ele deixa bem claro aqui que foi outra pessoa quem escreveu, né? Está escrito logo aí no primeiro versículo, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, o rei Lemuel está aqui escrevendo sobre alguns conselhos que a mãe dele havia passado para ele. Ela havia feito algumas advertências para ele, que como rei, ele deveria prestar atenção. E aí eu fico pensando, gente, mas espera um pouquinho, um rei, né? E mesmo assim, a mãe dele é que foi dar conselho para ele. Segura isso aí um pouquinho, daqui a um pouco a gente vai conversar sobre isso. O rei, ele estaria numa posição de muito destaque, uma posição também vulnerável, uma posição em que ele precisava ter o respeito e o ouvido dos seus súditos. Então, essa mãe está dando conselhos para ele aqui, para que nessa posição de destaque, ele fosse uma pessoa sábia, uma pessoa honrada, que merecesse que seus súditos o respeitassem e o ouvissem. E depois, ele fala sobre algumas coisas nos primeiros versículos, até o versículo 9, mas do 10 em diante, ela está falando sobre as qualidades que a esposa dele deveria ter. Aí eu acho que é justo eu dizer que o capítulo 31 de Provérbios fala sobre a mulher que a sogra pediu para o filho, certo? A esposa que a sogra pediu a Deus para o filho, né? A outra coisa que eu queria destacar com vocês é que esse capítulo, ele é um acróstico. A SAF sempre faz acrósticos, não é? Que usam, tipo uma poesia, né? Que usa a primeira letra de uma certa palavra, vai formar o primeiro verso, etc., né? É um subgênero literário, o acróstico, né? Igual existem as narrativas, existe a prosa, os contos, existe a poesia, e dentro de poesia, o subgênero literário,
que é o acróstico. Nesse acróstico aqui, do versículo 10 ao 31, são 22 versículos. São 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, eles usaram, cada um desses versículos começa com a primeira letra do alfabeto, a segunda, e assim por diante, até a última, até a 22ª. Tem alguns outros textos na Bíblia que são escritos como acrósticos também. O Salmo 119 tem 176 versículos. Isso é o alfabeto hebraico 8 vezes. São 8 vezes 22 dá 176, exatamente. Lamentações, o livro todo de Lamentações, cada capítulo, o primeiro capítulo tem 22 versículos, o segundo capítulo tem 22 versículos, o terceiro capítulo tem 66. Então, é 3 vezes o alfabeto, ele faz 3 vezes. E depois o quarto, 22, o quinto, 22. É como se fosse assim, um triângulo. Primeiro começa com 2 capítulos que fala sobre lamentações. Chega no terceiro capítulo, fala sobre a misericórdia de Deus. Lembra do terceiro capítulo de Lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Então, é nesse capítulo 3. Então, ou seja, no capítulo que fala sobre as misericórdias, ele usa 3 vezes mais. Depois, o capítulo 4 e o 5 vai uma vez só cada um deles. Mas olha que interessante, como que é interessante como ele escreveu. Mas por que a gente precisa saber disso? O que isso traz, o que isso enriquece o nosso estudo? Sabe por quê? É como se o escritor estivesse dizendo assim para nós: eu quero dar para vocês 22 perspectivas diferentes. Eu quero abrir para vocês 22 janelas, a maneira de você olhar para a mulher virtuosa, o que é uma mulher virtuosa. Então, é como se estivesse abrindo 22 perspectivas diferentes. E não uma lista que exigisse de nós, que trouxesse esse jugo para nós de atuarmos assim ou assado. Mas são maneiras, é como se o escritor estivesse dizendo para nós aqui no nosso alfabeto em português, dizendo: eu quero falar para vocês de A até Z como que é uma mulher virtuosa. Entendeu? Então, eu acho que isso é benéfico para nós, porque tira um pouco daquela preocupação que nós ficamos, como que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser daquele jeito, tal, né? E vai falar para nós como como são essas janelas, que a gente vai estudar mais um pouquinho, que eu vou entrar mais a respeito disso daqui um pouco. Mas é como se fosse assim um exagero. É aquele tipo de poesia que eleva, dignifica, louva o objeto do louvor. O seu objeto. Ele utiliza palavras bem elogiosas para descrever essa mulher. Bom, eu me esqueci, comecei a falar e esqueci de compartilhar com vocês o PowerPoint aqui. Vou compartilhar agora. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certinho?
Então, tá bom. Então, aqui, né, eu falei sobre os diferentes aspectos de nós como mulheres. Então, aqui eu falei, né, sobre que não é que o capítulo de Provérbios 31 não é aí uma lista de qualidades que a gente não consegue atingir, que foi escrito por Lemuel, e é um acróstico. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas lições, então, que o escritor está ressaltando nessa poesia. Eu falei com vocês lá no início que eu achei interessante como que a mãe de Lemuel, ela foi muito ousada para falar com ele como rei, como ele deveria se comportar. Ela era sua mãe, ele provavelmente tinha conselheiros, ele provavelmente tinha pessoas que tinham experiência no cargo, que iam trazer para ele diretrizes, orientação de como ser um bom rei, mas essa mulher, ela não deixa de lado, mesmo assim, o seu papel, a sua responsabilidade de trazer orientação para o seu filho. E levando em consideração a posição dele, ela fala nos primeiros capítulos aqui, que eu não vou ler todos com vocês, para nós não, nos primeiros versículos, quer dizer, para nós não demorarmos demais. Mas ela fala, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Então, o que essa mãe estava falando? Toma cuidado com os relacionamentos destrutivos. Toma cuidado, meu filho, com relacionamentos destrutivos. Depois ela fala, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, ela está falando com ele, toma cuidado com a bebida. Depois ela fala, num tom mais positivo agora, nos versículos 8 e 9, ela diz, abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então, seja um rei justo, seja um rei que acode aqueles menos favorecidos. Então, ela está ali falando tudo isso. E depois, isso foram os primeiros versículos. Depois do versículo 10 até o 31, ela dedica totalmente à escolha da esposa pelo filho. Filho, você vai escolher uma esposa, mas como será essa esposa que você vai escolher? Eu acho muito bom ver qual era o crivo, qual que era a peneira aí que deveria essa mulher passar, porque essa mãe não procurou para o filho, não falou para ele, vai procurar uma mulher bem bonita, porque uma rainha precisa ser bem bonita, né? Vai procurar uma mulher que cuide bem da sua aparência, ou ela não estava preocupada e não queria que seu filho ficasse preocupado com qualidades, com características de personalidade que fossem efêmeras. Ela queria qualidades que estavam diretamente relacionadas a uma mulher temente a Deus. Não é uma bênção ter uma mãe assim? Não é uma bênção ser uma mãe assim? Ou uma sogra assim? Né? Então, aqui a gente já vê algumas lições que nós tiramos desse texto. Uma mãe que utiliza muito bem o seu papel de mãe para dar ensinamentos que estão mais preocupados
com o relacionamento do filho com Deus, com o temor do filho com Deus, do que a qualquer coisa nesse nível terreno da vida. Outra coisa que eu queria que nós visualizássemos em todo esse capítulo 31, principalmente nesses versículos da mulher virtuosa, é sobre o segredo da mulher virtuosa estar na sua vida de piedade, ou seja, no seu relacionamento com Deus. Olha o versículo 30. Alguém pode ler, por favor? E vocês já fiquem atentos, pessoal. Ó, já tem uma lista de textos bíblicos aqui. Então, cada uma, por favor, vai abrindo em um desses para a gente ler. Aí você abre o seu microfone e leia para nós. Então, versículo 30, alguém já tem aí? Pode ler, por favor? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso. O tema de todo o livro de Provérbios, só um instantinho, mano. Fechando a porta aqui. O tema de todo o livro de Provérbios é o temor do Senhor. Vejamos lá em Provérbios 1:7, por exemplo. Quem tiver pode abrir o microfone e ler para nós. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso. Mas a chave aqui, o segredo das virtudes dessa mulher, então, é que essa mulher, ela teme ao Senhor. A quantidade de atividades nas quais ela está envolvida, esse não é o foco do escritor. Não é nisso que ele está se atendo, mas sim no temor que ela tem a Deus. Nós vamos ver isso em todo o texto, e em todo o livro de Provérbios, e esse capítulo também não foge à regra. Esse temor é o que deve nos impulsionar a viver e a agir do jeito que nós vivemos ou agimos. É esse temor a Deus que deve orientar cada pensamento e cada atitude que nós tomamos, cada decisão, como nós vivemos, então. Então, seja como filha, seja como mãe, é o temor do Senhor que vai nos orientar. Mas o que é o temor do Senhor, de verdade? O que realmente é o temor do Senhor? Eu digo que o temor do Senhor é, ao mesmo tempo, medo, é medo. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Ele não tolera o pecado. Ele não tolera a injustiça. Ele não tem por inocente aquele que peca voluntariamente. Temos aquele versículo que diz que dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, certo? Dura coisa. Então, nós devemos ter medo, sim. Mas também atração. Atração por quê? Porque esse Deus que não tolera o pecado, que não tolera a injustiça, é também o Deus que é amor, que é cheio de longanimidade, que é cheio de graça, de misericórdia. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós o procuramos, mais nós teremos do temor dele.
O temor, eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui de temor. Eu sempre tive muita vontade de saltar de paraquedas. Eu ficava imaginando, gente, deve ser muito bom, lá de cima, aquele vento passando assim, não tem nada entre mim e o ar não é igual dentro de um avião, e eu vejo tudo lá de cima, deve ser uma experiência muito, muito gostosa. E teve um ano que meu filho ganhou de presente de aniversário pular de paraquedas. E nós fomos para assistir ele pular. Chegando lá, a turma toda, o grupo, resolveu pular também. E eu fui pular também. E então a gente sobe naquele aviãozinho monomotor, né? E tá lá em cima e a porta tá aberta e a gente vai colocando os apetrechos todos e o avião tá subindo e aquele vento tá entrando. E de repente, quando chega a hora de pular, a gente fica assim na porta do avião, com o corpo já para fora do avião, mas esperando por alguns minutos a hora certinha de pular. E você tem a impressão, eu vou morrer dessa vez, eu vou morrer. Então, o medo é muito grande. E várias vezes passou na minha cabeça, não vou pular mais, não vou pular mais, eu vou voltar para dentro do avião, não vou pular, né? Mas vinha aquela atração enorme. Mas eu cheguei até aqui, eu sempre quis, e eu vou voltar, e eu não vou ter aquela experiência que eu sempre tive vontade de ter o vento em mim e tal, né? Então, eu pulei. Então, é esse misto, né? Isso é só para dar para vocês uma visão, assim, do que é ter medo muito forte, mas, ao mesmo tempo, ter uma atração enorme. A mesma coisa com aquele livro, Os Contos de Nárnia, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, em que Aslan, o leão, que está ali como uma figura, né, de Deus, e tem uma hora em que um dos meninos fala que ela tinha muita vontade, muita saudade de estar junto com Aslan, e um personagem pergunta, mas Aslan não é um leão? Ele é um leão domesticado? Ele é um leão manso? E aí um dos meninos que já conhecia Aslan, já tinha relacionamento com ele fala, não, Aslan não é domesticado. Mas mesmo assim ela queria estar junto com Aslan, porque conhecia toda a bondade daquele leão. Então é esse misto, esse é o temor do Senhor, né? Se a gente conseguir, se deu para ter uma ideia melhor do que é o temor de Deus. E esses textos que eu coloquei aqui são textos que falam sobre várias bênçãos decorrentes do temor ao Senhor. Então, quem tiver com o Salmo 25:14, leia, por favor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, Isso. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Que bênção ter intimidade com o Senhor. Como é gostoso quando nós estamos com um relacionamento tão íntimo com o Senhor, em que às vezes a gente está andando pela rua ou está fazendo um trabalhinho dentro de casa ou fazendo qualquer outra atividade e a gente tem aquela certeza tão profunda da companhia do Senhor conosco e a gente está desfrutando daquela companhia e a gente começa a conversar com o Senhor, né, coisas tão... É muito gostoso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade que
reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Isso. Então, aqueles que temem ao Senhor são alvo da bondade de Deus. Outra bênção. Salmo 34, 7. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Isso. O livramento. Quantos livramentos que nós, às vezes, não temos nem ciência, né, de que acontecem conosco. Mas aqueles que temem ao Senhor são alvo também do seu livramento. Salmo 103, 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 45, 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Isso. Nós somos ouvidos pelo Senhor. Ele nos ouve e nos salva. Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Isso, nós somos assistidos por Deus, né? Ele está sempre nos observando e cuidando de nós. E Salmo 147, 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Isso. Tudo que essa mulher faz, gente, essa mulher virtuosa, é fruto do fato dela temer a Deus. E isso está essa verdade, ela permeia toda a Bíblia. Vejamos lá em Efésios 5, 22, fala sobre a submissão da mulher ao seu marido, não é? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Isso, como ao Senhor. Então, passa a submissão, então, da mulher ao marido deve ser como ao Senhor. Lembra de Marta e Maria? As prioridades, a prioridade de Maria, de preferir estar com Jesus, ela foi definida pela sua devoção a Deus. E as nossas prioridades também precisam ser definidas por nossa devoção. Então, nos nossos relacionamentos, todos, as nossas prioridades precisam ser definidas também pela nossa devoção ao Senhor. Até a abordagem, a aparência, a beleza, leva em conta o nosso temor ao Senhor. Vejamos 1 Pedro 3, de 3 a 6. Quem tiver aberto aí pode ler, por favor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mulheres... Foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando do Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Isso. Esse texto está dentro desse contexto de como os crentes deveriam testemunhar da direção de Deus em suas vidas no
meio onde eles viviam. Então, ele vai citando vários deveres de várias classes de pessoas. E aí chega no relacionamento de marido e mulher. Então, nisso também, até no relacionamento de marido e mulher, na maneira como a esposa deveria se adornar, se ataviar, precisava estar esse temor do Senhor. E agora, nós vamos ver o temor ao Senhor determinando a atitude da mulher em relação ao marido. Vejamos, o versículo 12 é um versículo muito interessante. Diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Por que está falando sobre a esposa fazer bem ao marido? Está contrastando com vários outros textos de Provérbios em que é citado a mulher vivendo de uma maneira errada, de uma maneira desregrada. No versículo 12, no capítulo 12, versículo 4, que tipo de mulher que está falando ali? Alguém pode ler para nós, por favor? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Isso. Então, uma mulher que procede vergonhosamente, ela traz constrangimento, traz vergonha, né, ao seu marido, né? Provérbios 6, de 25 a 32, está falando sobre a mulher adúltera. Eu acho que eu não vou ler esse texto todo, porque ele é bastante longo, mas vocês já devem ter lido, com certeza já leram. Olha, advertência contra a mulher adúltera. E o resultado é que essa mulher, que é mulher adúltera, ela leva o homem à morte. Lembra? Nós sempre lemos que o fim daqueles homens que se relacionam com mulheres adúlteras, o fim deles é a morte. Provérbios 11, 22. Quem puder, leia, por favor. Como 22, né? Como joia em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Isso. Então, uma mulher indiscreta, uma mulher que não tem discrição, ela desvaloriza a si mesma, né? E expõe o marido ao ridículo, né? Então, também essa mulher, ela entra em contraste com a mulher que faz bem ao marido. E Provérbios 21, 9 e o 19, por favor. Melhor é morar. Pode ler. Melhor é morar no campo do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Isso. E o 19? Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Isso. Mulher rixosa é uma mulher que tudo está causando encrenca, né, gente? E vamos falar a verdade, né, gente? É fácil para a gente ser assim, né? É muito fácil. A gente sempre tem alguma picuinha para reclamar ou para falar. E isso causa uma impaciência de morte, como diz lá em Juízes, lá naquela história de Sansão e Dalila, lembra? Que a ficava reclamando, mas você não me conta, mas você não me conta, qual que é a razão da sua força, tal. E a Bíblia diz que se apoderou de Sansão uma impaciência de morte, era de matar. E ele não aguentou mais e falou. Então, essas mulheres que foram citadas aqui, a mulher que procede vergonhosamente, a mulher enganosa, a mulher sem discrição, a mulher rixosa,
são mulheres que não estão fazendo bem ao seu marido. São mulheres que estão pensando em si mesmas e não temem ao Senhor. Elas não passam os seus desejos pelo crivo do temor a Deus, certo? Fazer bem ao marido é o cumprimento dela ser auxiliadora. Auxiliadora foi o objetivo para o qual Deus criou a mulher, certo? Lá em Gênesis, quando Deus criou Eva, ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, né? Que lhe seja à altura. A palavra para auxiliadora é escudeira. Não é que ela vai ser um escudo para o marido, mas lembra o escudeiro do rei, lembra de Jonatas, de Davi, eles tinham os escudeiros, eram aqueles que iam junto com eles para a guerra, e eles, na hora que eles precisavam da arma, de uma flecha, era o escudeiro que passava para ele. Então, o sinônimo de nós sermos auxiliadoras é esse, de nós também ajudarmos a capacitar o nosso marido a enfrentar as dificuldades, né? Outra coisa, só é possível ser verdadeira auxiliadora em devoção ao Senhor. Por quê? Porque isso exige humildade da nossa parte. Ser auxiliadora é um cargo muito importante, é um cargo de extrema importância, porque significa que sem a nossa ajuda, o nosso marido não consegue realizar as tarefas da maneira como ele realizaria conosco. Então, o nosso papel é muito importante, mas é um papel humilde, porque não é o principal. Ele está aqui junto, mas é uma missão sob. E essa questão de ser auxiliadora está intimamente ligada com o nosso marido ser estimado. Quando aquele marido tem uma esposa que o auxilia, que o honra, que traz honra para ele, esse marido é um homem que se sente estimado e ele recebe a estima dos outros também. E aí também nós vemos duas atitudes, duas respostas positivas do marido a essa maneira dela viver, dela demonstrar o temor dela a Deus. Uma no versículo 11, né, que diz assim: o coração do seu marido confia nela, então ela recebe do seu marido a confiança e recebe o louvor também, lá no versículo 28 a 29, levantam-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Ela recebe, então, louvor dos filhos e do marido, seu marido a louva, né? Então, são duas respostas positivas que essa mulher recebe, então, por causa do seu temor a Deus. Esse temor da mulher, ele é visível através dos seus atos. Quais atos? Vamos ver aí, versículo 25. Alguém leia para nós, por favor? A força e a dignidade, 25, Provérbios? Isso. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Isso. Então, ela não é uma mulher dominada pela ansiedade, né? Quando
Ansiedade é um problema muito sério na nossa era. Eu digo isso de experiência própria. Para mim, é muito difícil vencer a ansiedade. É uma coisa que eu tenho que lutar contra ela diariamente. E eu escolho alguns versículos da Bíblia e eu coloco, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho papelzinho aqui para todo lado no meu escritório, que são o que eu gosto, que fica bem na minha frente, alguns versículos que eu sempre coloco na minha frente para me lembrar, para eu decorar, para que naqueles momentos que eu sou assaltada pela ansiedade, eu combato com aqueles versículos bíblicos. Mas essa mulher que ela teme ao Senhor, ela não se deixa dominar pela ansiedade, principalmente com a ansiedade pelo amanhã. A força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Que bênção, né? E versículo 26, por favor. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Sim. Então, essa mulher, ela não só valoriza, né, a sabedoria, mas ela expressa na sua Bondade. essa sabedoria. Ela não só dá valor, ela não só age com sabedoria, mas ela fala sabiamente também. E versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Sim, e o versículo 25 também diz: a força e a habilidade são seus vestidos. Então, falando de força, é uma mulher forte, é uma mulher que ela é caracterizada pela força, não necessariamente física, mas aquela força emocional, moral, espiritual. É uma mulher que não é vencida facilmente, não é abalada facilmente, né? Versículos 11 e 12. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, ela está cuidando do marido, ela está cuidando da casa, ela está cuidando dos servos, dos filhos, ela está fazendo várias coisas, mas ela não tem aquele medo de se dar. Por quê? Porque ela sabe que ela cuida dos outros, mas ela recebe o cuidado do Senhor. Então, ela não fica naquela economia de cuidado, pensando, mas eu preciso cuidar de mim também. Hoje, a nossa cultura imprime muito para nós essa ideia de que você cuida de todo mundo e quem cuida de você? É uma maneira egoísta, egocêntrica de viver a vida. Nós fomos chamadas para ser auxiliadora do nosso marido, e nós, como mães também, nós somos muito de doar também. Nós, essas duas posições, tanto como esposa, como mãe, são posições de doação, de nós darmos de nós para o outro. E chega um momento em que, às vezes, a gente sente que precisa ser um pouco cuidada também. Nesses momentos, talvez caiba uma conversa agradável, uma conversa tranquila com o marido, por exemplo. Olha, eu estou sentindo falta de um tempinho para mim, tal. Mas tudo passando naquela questão do temor ao Senhor. Senhor, eu vou aqui cuidar daqueles que o Senhor colocou na minha vida para eu cuidar. E o Senhor cuida de mim, das minhas necessidades. E Deus providenciando para nós, irmãs. Deus
nos pede mais do que nós podemos dar. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que nós temos necessidade. Bom, chegando até aqui, eu queria falar com vocês que eu tentei trazer para vocês hoje uma perspectiva diferente de ver esse capítulo 31 de Provérbios. Uma perspectiva em que nós não precisamos nos sentir subjugadas pelo peso que é aquele de alcançar ter todas aquelas qualidades da mulher virtuosa. O peso de não nos sentirmos à altura da mulher virtuosa, mas sim de sermos incentivadas a ter do mesmo temor que aquela mulher tem, que nos leva a pensar, a agir de maneira virtuosa. Ter desse mesmo temor para que, pautadas nesse temor do Senhor, buscando em Deus a orientação, nós possamos desempenhar cada um dos nossos papéis de mulher dentro da nossa família da melhor maneira possível. Nós não fomos chamadas aqui para entrar numa certa forma, num certo molde de mulher nos seus vários relacionamentos familiares. Mas nós somos chamadas para ser colaboradoras com os nossos queridos, nós somos chamadas para ajudar os nossos queridos a se capacitarem melhor a servir a Deus, para servirem a Deus, para viverem vidas mais efetivas, conosco ao lado deles, tanto do maridos, filhos, outros relacionamentos com mãe, com sogra, com outros, para que nós sintamos que a nossa vida na vida deles faz diferença. E nós estamos cumprindo o papel que Deus nos criou para desempenhar na vida dessas pessoas. Então, a minha oração é que Deus nos fortaleça dia a dia e nos atraia cada dia mais a Ele, para que nós tenhamos cada dia mais desejo de procurar nele e não no nosso achômetro, não naquilo que a cultura ao nosso redor diz, a maneira como devemos viver para agradar e glorificar ao Senhor. Tá bom, irmãs? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite.